Fala, professor Carlito, tô aqui para te explicar o que eu consegui entender, né, na melhor maneira possível sobre o primeiro tema, né, que a gente tem disponível para a gente explicar, que é do começo da Primeira República ou da República Velha até a ditadura militar. Eu acho que seria só o período até a ditadura militar e não a ditadura militar em si. Então, tipo, eu vou explicar só meio que até antes da ditadura, sabe? Até o começo dela. Beleza. A Primeira República, ou República Velha, aconteceu de 1800 e vou colocar aqui escrito, ó, de 1889 a 1930, certo? E ela foi dividida em dois momentos. Os dois momentos são esse daqui, calma, são este, não, este daqui de cima e este daqui de baixo. Esses dois momentos, eles são a República da Espada e a República da Oligarquia, certo? A primeira parte, a República da Espada, ela se chama assim por causa que os dois primeiros presidentes do Brasil eram marechais, certo? Por exemplo, aqui o primeiro presidente do Brasil, né, que teve um mandato que durou só um ano, que por causa de muita pessoa que não gostou do mandato deles, ele acabou sendo renunciado ou coisa do tipo, sabe? Que foi o Marechal Deodoro da Fonseca. E em seguida, o segundo presidente era o Marechal Floriano Peixoto, certo? Eles dois eram marechais, eram do exército, e por isso ficou conhecido como República da Espada. Além disso, é importante lembrar que essa primeira república, né, a República Velha, ela era fortemente, né, influenciada pelo exército brasileiro e também por essa corrente, a corrente da positividade, né, do positivismo. Tanto que tem escrito aqui na bandeira do Brasil, calma, escrito aqui na bandeira do Brasil, que basicamente a república, quer dizer, é ordem e progresso, né? Essa frase vem da corrente do positivismo, né, no Brasil. E aí, a primeira constituição republicana, né, porque o país se tornou, o Brasil, né, se tornou uma república, e a república é que, tipo assim, todo mundo tem direito ao voto, certo? A primeira Constituição Republicana, em 1991, ela durou 4 anos, né, estabeleceu 4 anos de mandato, foi uma das primeiras coisas estabelecidas. O voto era apenas para homens maiores de 21 anos e alfabetizados, com exceções de, por exemplo, soldados, analfabetos, mulheres, todos esses eles basicamente eram excluídos. E em 1994, a eleição resulta na vitória do presidente de Moraes, que era do partido da elite paulista, do café, sabe? O São Paulo, ele era a elite, tipo assim, era, se não me engano, onde tinha maior concentração de venda de café e tudo mais. O café era, tipo assim, renda fundamental de São Paulo. E ele ganhou, né? Ele era do partido do PRP, né? Partido Republicano Paulista, que era relacionado ao café. E depois dessa vitória, né, de Prudente de Moraes, era Prudente de Moraes, desculpa, professor, de Prudente de Moraes, após a eleição, entrou na segunda fase. A segunda fase como é que eu posso falar? A segunda fase da Primeira República, né, ou República Velha, é essa fase daqui de cima. A República da Oligarquia, ou República do Café com Leite. Ela durou esse tempo aqui, ó. Ela durou de 1994 até 1930. E ficou conhecida como política do café com leite, né? Por causa que os dois principais lugares em que tipo assim, os presidentes, todo mundo era eleito, eram somente as pessoas que eram de São Paulo ou de Minas Gerais, certo? Minas Gerais era o lugar que mais vendia leite, por isso ficava conhecido como um lugar que vendia leite. E São Paulo vendia muito café, então ficou conhecido como café. E eles meio que ficavam num troca-troca muito doido. Então, tipo assim, um ano entrava um presidente de São Paulo, que foi assim que começou, né? Porque era do PRP. Depois, no outro ano, entra um presidente de Minas, né? Do PRM de Minas Gerais, entendeu? E eles ficavam nesse troca-troca e meio que acabou que no total tiveram 13 presidentes. E em 1930 houve um golpe opositor, né, de um dos opositores ali do café com leite, que não gostava desse troca-troca. Inclusive, teve muita, como posso falar, manipulação. O voto ele era cabresco, se eu não me engano. Então, basicamente, você não podia, como é que eu posso falar? O voto ele não era escondido, né? Então, o voto não era escondido. Todo mundo sabia quem você votava, né, no caso. E também tinha um negócio que, tipo assim, meio que oligarquia, né? Oligarquia é meio que a pessoa que tá, tipo assim, em topo. É um bagulho, assim, muito exigente, muito chique. Então era como se fosse da elite, sabe? E pessoas da elite com muito poder, elas basicamente vendiam, como posso falar? Vendiam favores, certo? Pessoas com poder vendiam favores. E foi assim que, se não me engano, o Getúlio Vargas entrou tipo assim, conseguiu fazer esse golpe, sabe? Porque meio que eles, se não me engano, emprestavam dinheiro ou... sei lá, eles faziam muitos favores, né? Acho que na verdade esse é o pessoal que era mais do Marechal, né? Tipo assim, do exército. Eles faziam favores, tinham um poder político, né? E meio que eles assim conseguiam manipular a voto. Então manipulação de voto era um absurdo naquela época, certo?
Em 1930 houve, então, esse golpe, né, de um dos opositores do café com leite, que era esse troca-troca todo ali de Minas Gerais e tudo mais, que era o Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas entrou aqui no Brasil, ele se tornou presidente por causa do golpe dele, né, da ditadura. Ele entrou, né, em 1930. E essa, no total, tipo assim, como eu posso falar, essa oposição, né, esse golpe, se não me engano foi, quer dizer, desculpa, a oligarquia, né, a República da Oligarquia, ela era comandada somente, basicamente, por Minas Gerais e São Paulo. E tipo assim, um candidato de São Paulo, quer dizer, era pra ser de Minas, né? Era pra ser esse cara aqui, que eu esqueci o nome dele, acho que é Júlio Prestes. Não, não é Júlio Prestes. Mas, tipo assim, era um cara de Minas que deveria ter ganhado. Só que o São Paulo, né? O café, ele foi lá e colocou esse cara aqui, ó, o Júlio Prestes lá. E aí o Júlio Prestes, ele não deveria ter entrado, porque era um ano que era pra ser um candidato de Minas Gerais. E aí o Júlio Prestes simplesmente entrou, porque São Paulo meio que publicou ele antes, sabe? Tipo assim, ele se candidatou antes. E aí no final de tudo, aparentemente um cara morreu, acho que foi, tipo assim, um cara de... Como é que eu falo? Acho que era do partido de Minas que morreu. E aí, tipo assim, eu sei que tá muito doido, os caras não conseguiam concordar mais em quem ia assumir, se era São Paulo, se era o candidato de Minas. E aí do nada, Getúlio Vargas só foi e deu o golpe, tá ligado? E aí no geral, né, nesse período, até a ditadura, as características eram de revolta, por exemplo, as revoltas de Canudo, a primeira revolta da Marinha, a segunda revolta da Marinha, a revolta de Contestado, a revolta da vacina, né, que foi do povo que, tipo assim, não queria se vacinar, etc, porque tava tendo aquela febre daquela doença fodida. Inclusive, aquele presidente, né, de São Paulo, ele não conseguiu entrar porque ele tinha pego essa doença, se não me engano, era varíola ou coisa do tipo, sabe? E aí, também teve a revolta de tenentes e a revolta da Chibata, né, de marinheiro que não queria, que queria condições melhores, né, de vida, não queria apanhar tanto e tudo mais, revolta da Chibata. O voto secreto, teve voto secreto, né, e o fim do café com leite também. Foi marcada por fraudes, corrupção e o coronelismo, que o coronelismo é basicamente os coronéis, né, que tinham carisma, poder econômico e poder político. O mandonismo, que era o mandonismo era aquele negócio que eu falei de troca de favores, né. Então, tipo assim, às vezes oferecia uma proteção e você ganhava um voto, coisa do tipo, sabe. E basicamente era isso. PRP era o Partido Republicano Paulista do café, e o PRM era o Partido Republicano de Minas Gerais com leite. E basicamente eu acho que é isso. O período do café com leite não tem muito o que se aprofundar realmente. Eu espero que seja somente até, como é que eu posso falar, explicar esses dois períodos, né, sem entrar na parte da ditadura militar. Se eu precisar entrar na parte da ditadura militar, eu vou fazer um outro vídeo explicando melhor. Se eu só pensar que esse vídeo ele precisa ser melhorado, que eu posso explicar de uma maneira melhor, ou que eu precise entrar em certos pontos, tipo assim, não me aprofundei tanto em alguma explicação, o senhor fala comigo, me manda uma mensagem, eu vou perguntar antes na aula se esse vídeo é só até antes da ditadura ou até a ditadura em si. Mas basicamente é isso. Tem a República da Espada, a República da Oligarquia, que também era dos ricos, da nobreza e tudo mais. E é isso, professor. A República Velha, ou a Primeira República. É basicamente isso. Espero ter conseguido explicar minimamente bem. E obrigado, até mais. Falou.